Como tratar naturalmente a ADHD? Déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um distúrbio cerebral que afeta a capacidade da pessoa de se concentrar e se concentrar. Alguns indivíduos sofrem de hiperatividade e outros sintomas. Depois de receber um diagnóstico, você pode procurar tratamento médico. No entanto, você pode ser capaz de reduzir seus sintomas com remédios naturais. Determinar se você tem sintomas de desatenção do TDAH. Para se qualificar para um diagnóstico, você deve apresentar pelo menos 5 sintomas, para um adulto, ou 6 sintomas, para uma criança de 16 ou menos, em mais de uma definição, por pelo menos 6 meses. Os sintomas devem ser inadequados para o nível de desenvolvimento da pessoa e ser visto como interromper o funcionamento normal no trabalho ou em ambientes sociais ou escolares. Os sintomas de TDAH, apresentação desatento, incluem: comete erros por descuido, está desatento ao detalhe, tem problemas para pagar a atenção, tarefas, jogando. Parece não estar prestando atenção quando alguém está falando com ele. Não segue trabalhos de casa, tarefas, trabalhos, facilmente desviado. É organizacionalmente desafiado. Evita tarefas que exigem atenção permanente, como trabalhos escolares. Não é possível manter o controle ou muitas vezes perde as chaves, óculos, documentos, ferramentas, etc. Se distrai facilmente. É esquecido. Determinar se você tem sintomas de hiperatividade e impulsividade do TDAH. Alguns sintomas devem estar no nível de disruptivo por eles para contar num diagnóstico. Controlar se você tem pelo menos 5 sintomas, para um adulto, ou 6 sintomas, para uma criança de 16 ou menos, em mais de uma definição, por pelo menos 6 meses. Inquieto, esquirme, torner as mãos ou pés. Sente inquieto. Esforça-se para jogar tranquilamente e fazer atividades tranquilas. Ontego como se impulsionado por um motor. Fala excessiva. Deixa escapar antes mesmo de perguntas são feitas. Esforça-se para esperar a sua vez. Interrompe os outros. Insere-se em alheias discussões jogos. Avalie se você tiver combinado o TDAH. Algumas pessoas com TDAH apresentam sintomas tanto desatento e critérios hiperativo e impulsivo. Se você tem 5 sintomas, para adultos, ou 6 sintomas, para crianças de 16 ou menos, a partir de qualquer categoria, você pode ter apresentação combinado de TDAH. Se diagnosticada por um profissional de saúde mental. Como você determinar o seu nível de ADHD? Procurar a orientação de um profissional de saúde mental para fazer um diagnóstico oficial. Essa pessoa também será capaz de determinar se os seus sintomas podem ser mais bem explicados por um imputável ou outro transtorno psiquiátrico. Pergunte ao seu profissional de saúde mental sobre outros distúrbios. Como se ter um diagnóstico de TDAH não é desafio suficiente, 1 em cada 5 com TDAH é diagnosticado com outra doença grave. Depressão e transtorno bipolar são parceiros comuns. 1/3 das crianças com TDAH também têm um distúrbio de comportamento, transtorno de conduta, transtorno desafiador ou positivo. A ADHD tende a emparelhar-se com dificuldades de aprendizagem e ansiedade, também. Obter organizado. Use um planejador diário. Organização e rotinas consistentes irá ajudá-lo a ficar no topo das suas atividades e projetos diários. Compre um planejador que tem muito espaço para escrever notas diárias. Antes de ir para a cama, olhar para o seu calendário para o dia seguinte. Então você vai saber o que esperar e o que você precisa para ficar pronto. Divida grandes projetos em pequenos. Pensando sobre o quadro geral pode ser esmagadora. Quebrar um grande projeto em pequenos pedaços gerenciáveis que podem ser realizadas facilmente. Faça uma lista de coisas a fazer para cada projeto.
Então anote as etapas que irão realizar o projeto completo. Cruzá-los fora como você terminar cada um. Se livrar da desordem. A desordem pode contribuir para se sentir sobrecarregado e distraído. Reduzir a quantidade de material sentado em torno de vitrinas e prateleiras. Jogue fora o lixo eletrônico imediatamente, e obter-se removido de listas de discussão para catálogos e ofertas de cartão de crédito. Obter extratos bancários online em vez de cópias em papel. Ter locais designados para itens importantes. Você pode encontrar-se ficar sobrecarregado se você constantemente tem que olhar para as suas chaves e carteira. Escolha um local onde você sempre vai colocar suas chaves, como em um gancho-chave na porta. Fazer mudanças na dieta. Coma carboidratos complexos para aumentar os níveis de serotonina. Pessoas com ADHD tendem a ter níveis inferiores de serotonina e dopamina. Muitas pessoas a experimentar mudanças em sua dieta, a fim de contra-efeito que estas deficiências, em certa medida. Os especialistas recomendam uma dieta complexo carb para aumentar a serotonina para melhorar o humor, sono e apetite. Ir carboidratos simples, açúcares, mel, geleia, doces, refrigerantes, etc., que causam a serotonina pico temporário. Em vez disso, escolha carboidratos complexos, como grãos integrais, verduras, vegetais ricos em amido, e feijão. Todos estes agem como uma energia time release. Melhorar o seu foco por comer mais proteína. Comer uma dieta rica em proteínas que inclui várias proteínas ao longo do dia para manter os níveis de dopamina alta. Isso irá ajudá-lo a melhorar o seu foco. Proteínas incluem carne, peixe e nozes, bem como vários alimentos que dobrar carboidratos complexos como legumes e feijão. Escolha gorduras ômega 3. Especialistas de DA recomendam evitar gorduras ruins, tais como os encontrados em gorduras trans e alimentos fritos, hambúrgueres e pizzas. Em vez disso, escolha gorduras ômega 3 a partir de salmão, nozes, abacates e mais. Estes ajudam a promover uma saudável do cérebro e alguns estudos sugerem que eles podem ser úteis na redução dos sintomas negativos do TDA. Estes alimentos podem ajudar a reduzir a hiperatividade, melhorando a capacidade de organização. A experimentar com a eliminação de certos alimentos. Alguns estudos têm sugerido que a eliminação de trigo e leite, bem como alimentos processados, açúcares, aditivos e corantes, especialmente vermelho corante alimentar, podem ter um IY, este incentivo no comportamento em crianças com TDA. Embora nem todos estarão dispostos ou capazes de ir para esse comprimento, alguma experimentação pode produzir melhorias que fazem a diferença. Embora seja uma crença comum de que os corantes de açúcar e alimentos estão ligados a efeitos negativos em pessoas com TDA, numerosos estudos rigorosos não demonstraram uma ligação entre essas substâncias e problemas com ADHD. No entanto, o açúcar é uma fonte de calorias vazias e corantes alimentares são muitas vezes presentes em alimentos altamente processados, por isso, reduzir ou eliminar essas substâncias provavelmente vai melhorar sua saúde geral. Fale com o seu médico sobre mudanças na dieta. Certifique-se de executar quaisquer alterações importantes na dieta do seu médico. Isso inclui alterações relacionadas com vitaminas e suplementos. Pergunte ao seu médico sobre quaisquer conflitos que possam impactar negativamente a sua medicação TDA. Seu médico também pode sugerir dosagens recomendadas de vários suplementos e alertar sobre possíveis efeitos colaterais. Por exemplo, a melatonina pode melhorar o sono em pessoas com TDA, mas também pode induzir sonhos vívidos que podem ser desagradáveis. Encontrando suporte. Ver um terapeuta de saúde mental. Adultos com TDA geralmente se beneficiam de psicoterapia. Este tratamento ajuda os indivíduos a aceitar quem elas são,
Ao mesmo tempo ajuda-los a buscar melhorias para a sua situação. A terapia comportamental cognitiva diretamente voltado para o tratamento de TDAH tem sido útil para muitos pacientes. Este tipo de terapia aborda alguns dos problemas fundamentais causados pelo TDAH, tais como gestão de tempo e questões organizacionais. Você também pode sugerir aos membros da família para visitar um terapeuta. A terapia também pode fornecer um lugar seguro para os membros da família para desabafar suas frustrações de uma forma saudável e exercitar-se problemas com orientação profissional. Junte-se a um grupo de apoio. Numerosas organizações fornecer apoio individual, bem como networking entre os membros que podem obter em conjunto online ou em pessoa para compartilhar problemas e soluções. Pesquisa online de um grupo de apoio em sua área. Encontrar recursos online. Montar uma rede de apoio. Pessoas com TDAH precisam entender como reconhecer e reduzir o stress e frustração antes que eles saiam do controle e levar à ansiedade, depressão, ou mesmo abuso de substâncias. Fazer mudanças de estilo de vida. Gaste mais tempo na natureza. Começar a abundância do sono. Maus hábitos de sono podem aumentar os sintomas de TDAH, enquanto que uma boa noite de sono tem o potencial de fazer o oposto. Faça um esforço para ter um padrão de sono regular. Vá para a cama ao mesmo tempo todas as noites e acordar ao mesmo tempo na parte da manhã. Visam obter 7 a 8 horas de sono para adultos ou de 10 a 11 horas de sono para crianças todas as noites. Limite seu tempo de tela para 1 hora por dia, que inclui televisão, jogos de vídeo, telefones inteligentes, internet, tablets, etc. Tentando suplementos naturais. Consulte o seu médico primeiro. Você deve falar com o seu médico antes de tentar qualquer suplementos de ervas para TDAH, como tratamentos. Mesmo à base de plantas e naturais podem interferir com outras condições médicas ou medicamentos de prescrição. Se o seu médico lhe dá o seu aval, considerar alguns dos seguintes remédios. Você deve sempre consultar com o seu pediatra antes de dar qualquer remédios à base de plantas para as crianças. Muitos não são seguros para o uso das crianças, ou deve ser usado somente sob estrita supervisão do seu médico. Beba chás de ervas. Existem várias ervas que podem ajudar a acalmar e relaxar você. Alguns têm se mostrado eficazes em reduzir sentimentos de estresse e ansiedade. Quando você deve tentar isso? Tente remédios naturais após consulta com o seu médico. Mesmo se você ou seu filho apresentam sintomas de TDAH, você deve obter um diagnóstico oficial de seu médico antes de tentar autotratamento. Tratamento de TDAH eficaz geralmente envolve uma combinação de terapia comportamental e medicação. Idealmente, remédios naturais devem complementar este tratamento, em vez de substituí-lo. Optar por mudanças de estilo de vida e dieta mais de remédios à base de plantas. Enquanto muitos remédios de ervas e outros suplementos naturais são seguros para a maioria dos adultos, e para muitos adolescentes, em alguns casos, o curso mais seguro tratamento natural vai contar com mudanças de estilo de vida e leve a moderada melhoria na dieta desde suplementos de ervas vêm com um risco maior de negativo efeitos colaterais ou interações.